Terça, 4 de junho. Verso para memorizar. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Morte no Novo Testamento. Ouça João 11, 11 a 14 e 21 a 25. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 2 Timóteo 1:10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 1 aos Coríntios 15, 51 a 54. Eis que vou-lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. 1 aos Tessalonicenses 4, 15 a 17. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pergunta 5. Como a descrição da morte no Novo Testamento se compara com a do Antigo Testamento? O Antigo e o Novo Testamento usam o sono como símbolo da morte. Pelo menos 53 vezes na Bíblia, a palavra sono é equiparada à morte. Os escritores bíblicos concordam que não há existência consciente em uma suposta alma imortal que deixaria o corpo após a morte. O Novo Testamento reforça uma dimensão já sugerida no Antigo Testamento: a ressurreição gloriosa no retorno de Cristo. Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em Cristo. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Cristo venceu a morte na cruz. A sepultura não pode conter suas vítimas. A ressurreição de Cristo é a garantia de que os fiéis um dia serão ressuscitados em seu retorno. Paulo declarou: Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Que sentido haveria nesses versos se os mortos já estivessem na bem-aventurança do céu? Qual seria o sentido da expressão "estão perdidos" se os mortos já estivessem no céu? Na verdade,
A argumentação de Paulo é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa ressurreição e que, sem a ressurreição, é vã a fé que temos. E ainda permanecemos nos nossos pecados, e os mortos permanecem no pó, perdidos. Esses versos se encaixam perfeitamente com outros textos bíblicos sobre a esperança que temos da ressurreição na volta de Jesus, quando receberemos a herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. Se, no entanto, os mortos já estão no céu, por que Pedro falou de uma herança reservada nos céus? Os fiéis do Novo Testamento ansiavam a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, e essa esperança os inspirou à fidelidade nas provações da vida. Porque a ressurreição é uma esperança poderosa para os cristãos. E se tivéssemos a cruz sem a ressurreição, teríamos esperança?